Olá a todos, sejam bem-vindos aqui no nosso podcast Palavra Solta, né? Nós estamos nos encontrando aqui e estamos dentro dos estabelecimentos da Igreja Evangélica Palavra de Deus, aqui em Londrina, e com muita alegria nessa oportunidade que Deus nos concede. Eu estou aqui dirigindo esse podcast, um projeto que o Senhor colocou no nosso coração. Estou sem convidado hoje aqui, mas já estamos agilizando a nossa agenda. Estamos assim aguardando algumas confirmações, né, que é bem corrido. Mas enquanto isso, a gente vai sendo alimentado pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto e sinto muito prazer em ser alimentado pela palavra do Senhor. E sempre tem coisa nova, sempre tem coisas assim que surpreende. Deus parece que esconde alguma coisa da gente, né? Já aconteceu comigo, de eu, às vezes, já li aquele salmo inúmeras vezes, e quando no momento de uma situação mais complicada, mais decisiva, aí vai ler, torna a ler aquele salmo e parece que as letras saltam, né? Aí você fala, nossa, isso aqui sempre teve aqui, eu não tinha percebido, que coisa e tal. E aquilo vira um poço assim de alimento, uma porção. É muito bom quando Deus tem esses momentos particulares com a gente. E eu sou uma pessoa que gosto e sou curiosa quanto à palavra de Deus, muito curiosa. Não inteligente, mas sou curiosa. E eu comecei a fazer uma série de mensagens e coloquei o título As Corajosas. E eu quero compartilhar com você nesse momento, nessa oportunidade. E a palavra de Deus, ela é tão fiel que ela vem sendo se cumprindo, né? Vem se cumprindo a cada dia. Então, hoje, com certeza, de alguma forma, o Senhor vai falar com você, por mais que você já ouviu essa mensagem que eu vou ler aqui, por mais que você já está cansada e tal, mas presta atenção, sempre Deus tem uma surpresinha, um detalhe, alguma coisa diferente para a gente, né? E estou muito grata a Deus por essa oportunidade. E nessa série de mensagens, está inclusa na minha lista aqui uma pessoa que nós vamos falar, uma mulher, chamada Joquebede. Poxa vida, né? Quem que nunca ouviu falar de Joquebede, da mãe do Moisés e tal? E para deixar registrado que está ali no livro de Êxodo, capítulo 2, vem falando do nascimento de Moisés. E eu tirei aqui, tirei não, eu tenho aqui no meu coração essa palavra que não me chama a atenção pela ousadia que essa mulher teve, uma auto, um autocontrole. Gente, vocês acham que ela teve um autocontrole, uma coisa assim, com uma classe, né? Que eu, Juliana, acho que não teria nunca. Mas olha só, deixa eu ler com você um trecho que eu considero bem importante. Se eu for ler tudo aqui, a gente vai pegar muito tempo, né? Mas eu quero ler aqui para você o 3, que fala assim: não, capítulo 2, versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junto e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Vamos adiantar e vamos lá para o versículo 8, que fala assim: E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se. Ah, não, 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 eu quero o 7, desculpa. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma das hebreias que cria este menino para ti? Ai, meu Deus, como o Senhor é lindo, é maravilhoso. E a filha do faraó lhe disse: Vai. E foi-se a moça e chamou quem? Quem? Ninguém mais e nem menos que a mãe do menino. Então lhe disse a filha do faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Ah, meu Deus, é muito lindo. Eu poderia ler toda aqui a história, mas vai ficar muito extenso, né? Olha só, quando eu disse sobre Joquebede, que ela mostra para nós coragem, por isso que ela está na minha série As Corajosas.
Tem mais mulheres aqui, tem cada mulheres aqui nessa série que se fosse você eu ia acompanhar. Você vai ver como vai enriquecer o teu repertório. Joquebed mostra pra gente ousadia, coragem, autocontrole, né? Extrema confiança, porque de acordo com os historiadores, de acordo com o Flávio Josefo, de acordo com alguns grandes teólogos, né? Foi comprovado que o faraó, quando decretou a lei que era para matar os meninos, os bebês que nascessem, que fossem meninos, que eles tinham um acordo lá atrás com as parteiras, era um combinado, né? Elas tinham uma ordem muito restrita. Olha, se nascer menina, deixe viver. Se nascer menino, dá um jeito ali, sufoca no parto, diz que morreu no parto, coisa e tal. E a mulher, quando está em trabalho de parto, ela precisa de ajuda, né? Ela extremamente precisa. Eu tive 3, eu sei do que eu estou falando. Disseram que era parto normal, e eu disse, isso é anormal, né? Mas tudo bem. Quando ela teve o bebê, as parteiras deixou viver esse menino aqui. Por quê? Elas tinham temor do Senhor. Então, os meninos elas não estavam matando, elas estavam deixando viver. E quando chegou a vez de Joquebed ter filhos, mas poxa vida, ela já não sabia que estava tendo essa lei no Império? Por que, que ela engravidou? Irmãos, quem que escolhe engravidar assim? Eu tenho certeza que eu estou falando com mulheres aqui que foram pegas totalmente de surpresa, né? Já achou que estava tranquilinha e tal, de repente, puf, engravidou. Então, não cabe a nós julgarmos. Mulheres que já foram até laqueadas e tal, e engravidam. Então, não cabe a nós julgar por que, que ela engravidou. Porque Deus tinha um propósito e ponto, certo? E quando ela começa a ter o bebê ali, que viram que era um menino, deixaram nascer, ficou com ela, e ela conseguiu ficar dentro de sua casa por 3 meses. E a Bíblia fala um pouquinho aqui que ele era formoso. Eu imagino um bebê gorduchinho, né, cabeludinho, bochechudo. Ah, que delícia. Sabe aqueles pezinhos de pão assim que dá vontade de morder? Então, era um bebê formoso, bonito, e ela conseguiu mantê-lo dentro de casa para as vizinhas não saber que era menino e tudo mais. Só que também tem umas informações teológicas que haviam, ai, como que eu posso explicar? Havia não é uma perseguição, mas vigias. Haviam pessoas que ficavam vigiando a rua, eh, patrulhando a rua para que se visse algum menino, bebê, era para tirar a vida daquele menino. Então, você imagina ela dentro de casa, sem deixar a criança chorar, e bebê recém-nascido, cá entre nós, por mais que seja bonitinho, anjinho, coisa e tal, tem horas que eles choram e choram mesmo. Se tiver cólica, se tiver, né, dor de ouvido e aquela coisa toda que a gente sabe que acontece com recém-nascido. Então, eu não sei como, qual atitude, como que ela conduziu essa situação, mas ela o escondeu. Quando não dava mais para esconder, foi onde ela teve uma ideia. Olha, eu prefiro colocar o meu filho descendo o rio e Deus vai preparar algum destino, Deus vai preparar uma parada, Deus vai fazer alguma coisa, do que deixá-lo morrer na mão desses soldados, na mão, né, desse faraó e tudo mais. Só que, irmãos, não é uma decisão tão fácil, tão simples. Eu vou deixar meu filho com a vizinha hoje, vou trabalhar, depois eu volto e pego. Não, não era assim. Imagina como estava aflito, de um lado aflito, de outro lado confiante. E a Bíblia fala que ela produziu o cesto. Ela produziu uma cesta de junco. Hoje nós vemos, né, muitas mães que usam ainda, eu vou comprar um Moisés. É o modelo do cesto, onde ele foi encontrado. Uma cesta de vime, betumada, quer dizer, impermeabilizada. Eu acredito que ela forrou ali um edredomzinho, uma manta, para deixar fofinho, confortável, fez aquela capotinha, né? E mais do que depressa, foi deixar ele preparado, né? Tomado um banho, fralda limpa e amamentá-lo. Agora, você acha que isso foi feito sem estar sentindo aquele aperto, aquele nó na garganta, aquela coisa? Irmãos, é muita aflição, é muita, né? É muita adrenalina, muita doideira, vamos falar assim, mas confiante. E o rio mais próximo à casa dela, sua residência, era o Rio Nilo, com uma extensão de 6.850 quilômetros.
Era considerado o berçário dos crocodilos. Meu Deus, é muita coisa. E a Bíblia fala que ela colocou à borda, quer dizer, colocou na beirada, e tinha muita planta aquática, aqueles juncos. Eu conheço como taboa, né? Mas devia ter Vitória Régia, devia ter muita coisa ali, né? Muita planta aquática e tal. E colocou naquelas bordas e simplesmente voltou para sua casa. Mas, antes disso, Juliana, falando, tá? Não está na Bíblia, nem historiadores, nada. Eu, Juliana, falando. Eu acredito que ela intercedeu muito. Eu acredito que ela abraçou aquela criança antes de colocar ali. Acredito que ela beijava, cheirava, né? E chorava também, deixando aquela criança. Eu teria colocado dormindo, né? Para que ele fosse tranquilinho ali, dar a última mamada para ele, etc. Que dor, que aflição. Mas ela fez isso, confiando num Deus que é todo-poderoso. Eu entendo que ela fez isso de manhã, por conta da temperatura do sol, porque o sol é mais fresquinho, né, de manhã. E desceu para colocar no rio, e a Bíblia fala que essa cesta tinha como se fosse uma capotinha, né? E os vizinhos não viram. Não dava para imaginar se ela estava indo fazer um piquenique ou levar uma encomenda de alguma coisa para alguém. Jamais alguém imaginaria que teria um bebê ali dentro. Agora, eu também vejo uma coisa chamada comunicação dentro desse lar. Porque ela devia conversar muito com a Miriam, que era a filha caçula, que aparentava aqui, no caso, ter uns 13, 12, 14 anos, essa média, de se conversar com a mãe, de ser comunicativa, da mãe passar o que estava acontecendo, explicar, deixar participar, deixar entender, deixar observar, né? E quando ela, Joquebede, deixou ela na beira, a cesta, na beira do rio, na borda, Miriam foi acompanhar, curiosamente. Aí eu quero ver onde é que vai dar isso, eu quero ver onde vai parar isso, eu quero ver o que vai acontecer com meu irmão, eu tenho que saber, eu vou acompanhar e tal. E foi, né, pela tangente, foi lateralmente ali e tal. E quando vem aqui, a Bíblia fala que a filha do faraó foi lavar-se e estava passeando à borda do rio e tal. Foi tomar um banho na parte da tarde para se refrescar. Então, quer dizer, a cestinha andou algumas horas. Andou ali nas margens, nas bordinhas, e foi descendo, enroscava, desenroscava, e foi indo, e foi indo. E o balançar também, né, da água do rio pode ter feito ele dormir um pouco mais. Só que chegou um momento que enroscou, parou, e o menino chorou. Claro, já tinha vencido o mamar, já tinha vencido a fralda, devia estar abafado ali, calorento, né, e tudo mais. A criança chora, gente. Estranha o ambiente, estranha tudo. E, como é propósito de Deus e milagre não se explica, só recebe, a filha do faraó estava lá com as donzelas. E acontece que não foi diretamente a princesa que já foi lá pegar ele, ela mandou as empregadas entrarem. Por quê? Porque se tivesse crocodilo ali, não seria a princesa ser atingida, né? Então as empregadas, as servas entraram, viram, alcançaram a cesta, trouxeram, porque o menino chorou, choro de bebê. E ela ouviu de longe e tal. E ela logo disse, né? Dos meninos dos hebreus é esse. E eu aprendi que os hebreus eles têm uma marca registrada que eles usam muito tecidos listrados, com listras, né? E diz as histórias, tá, gente? Que a manta, o cobertorzinho, coisa e tal, era com listras que identificava os hebreus. Ok. Quando Miriam olhou isso, olha só como que é legal a pessoa ser comunicativa, né? Meio assim, dinâmica, né? Esperta, ligada. Ela foi como quem não queria nada e tal, e chegou conversando, oi, tudo bem e tal, olha, tá chorando. Vamos aqui, né, parafrasear, vamos aqui só ilustrar. Ah, olha, lá na minha rua tem bastante mulheres que tá dando de mamar. Eu acho que esse menino tá com fome. Esse choro aí parece que é de fome. Você quer que eu chame alguém para dar mamar para ele? Porque na minha rua lá tem bastante mulher que acabou de ter neném.
Ah, vai, você conhece, querida? Ai, vai sim, chama alguém para dar mamar para ele, porque ele está chorando e não vai se acalmar enquanto, né, não comer alguma coisa e tal. Pá, pá, pá. E quem que ela foi chamar? A própria mãe dele. Eu imagino Miriam saindo correndo. Correndo, correndo. Mãe, 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 mãe é. Agora, eu também imagino Joquebede lá dentro da casa, dobrando os joelhos e dizendo: Deus, cuida do meu filho. Deus, direciona. Deus, dá livramento. Igual você ora para o seu filho, né? Ali era Faraó tentando matar os meninos. E no mundo que vivemos é o próprio diabo tentando matar os nossos meninos, nossos filhos, né? Na droga, na prostituição, no mundanismo, na miséria, na depressão, né? E e nós estamos orando. Deus, cuida do meu menino. Deus, liberta, livra e, né, cuida para mim, protege, tá, tá, tá. Essa é a oração que você faz, minha querida. Pode confiar, nunca vai ser em vão. Deus registra, Deus marca, Deus não vai deixar cair no esquecimento, sabe? E quando ela está orando, vem a Miriam gritando: Mãe, mãe é, mãe, tem uma novidade, mãe, uma coisa aconteceu, o que que foi, o que que foi? Eu fui acompanhando o cesto do meu irmão. Sabe onde ele foi parar? Não, não sei. Ai, quer ver? Uma tragédia aconteceu. A gente pensa tudo, né? Tudo, a primeira coisa que a gente pensa é tragédia. E aí o que aconteceu? Mãe, a própria princesa mandou pegar a cesta do rio e tá com ela. E eu falei que conhecia alguém que pode dar mamar para ele. Mãe, vamos é agora. E pega na mão da mãe. E agora pensa, até Joquebede processar em meio às lágrimas. Era lágrima de emoção, era lágrima de ansiedade e tal, mas lágrima de agradecimento, já de sentir que Deus já estava trabalhando. E ela foi. E sabe o que eu fico pensando, imaginando assim, tipo, como que ela disfarçou lá na hora, para fingir, né, que não conhecia o bebê. Poxa, é o bebê que ela colocou de manhã ali, é o bebê dela. E aí quando ela teve que pegar e dizer ainda, né? Eu imaginando, tá, gente? Eu imagino muita coisa. Imaginando ela ter que pegar um bebê e dizer: Nossa, que menino lindo, né? Posso pegar? Que gordinho. Nossa, que cabelo bonito. Nossa, que nem cheiroso. Sabe essas coisas que a gente fala quando vê um bebezinho fofinho, né? Eu acredito que o bebê já olhou para ela e já se jogou para ela, porque o cheiro, a identidade da mãe com o bebê é o cheiro. E ele já viu ali de começo, e uma criança com, né, 3 meses já consegue identificar, visualizar com mais clareza, definição, o rosto da mãe, e se jogou e já pegou, né, no mínimo a princesa disse: Nossa, ele gostou de você, aquela coisa, e o bebê já se afagando entre aqui os seios, né? O mamar dele estava ali, gente. Vamos ser sinceros, com certeza aconteceu alguma coisa nesse sentido, pelo amor de Deus. E quando ela pega o bebê, a mulher, a princesa do faraó fala assim ainda: Olha, passa lá no departamento do RH, lá do palácio, e deixa seu nome, faz seu cadastro. Deixa seu nome, faz seu cadastro que nós vamos depositar para você um salário todo mês. Ah, meu Deus, meu Senhor, meu Deus e meu Senhor. Sabe quem faz essas coisas? O nosso Deus. Ele muda as circunstâncias, ele muda o cenário para operar. Ele muda quando, sabe, você confia nele, quando você entrega a ele, ele restaura, ele restitui, ele, sabe, ai, eu fico sem palavras, porque nos dias de hoje as pessoas estão deixando de crer, deixando de acreditar nisso. As circunstâncias são tão negativas e a fé parece que vai descendo, descendo, descendo. Não deixe isso acontecer. Toma, por exemplo, essa mulher. Toma, por exemplo, essa moça aqui que foi atrás, que insistiu, que conversou, que fez a ponte, né, ali. É isso que nós precisamos continuar crendo. Olha só, de manhã, uma situação horrorosa, horrível. Eu acredito que ela nem almoçar conseguiu. Mas quando é à tarde, meu Deus, uma resposta de oração absoluta. Aleluia! E eu quero decretar não, mas declarar para você uma resposta de oração absoluta para a sua vida. Então, somente creia.
Ela voltou para casa com o bebê no colo e livre de qualquer ameaça. Meu Deus, meu Deus. Independente do que já disseram que pode acontecer na sua vida, na vida do seu filho, do seu casamento, Deus muda a história. Então, somente a gente tem que crer, confiar, orar, buscar. Ela volta para casa livre, leve e solta, radiante, sacudindo o bebê para cima. Teve que pôr no cesto? Teve, mas voltou com ele nos braços. Não mais um cesto para esconder, mas trazendo nos braços, no colo, sacudindo. Ela nem fez conta do cesto, nem questionou, não fez um nada. Aquilo ficou para trás. Há coisas na nossa vida que tem que ficar para trás mesmo. Olha como Deus está falando aqui nesse ambiente. Sabe, há coisas que nós preparamos, colocamos a mão e tal, serviu para alguma coisa na nossa vida, mas Deus mudou a estratégia, mudou o ambiente, mudou tudo, deixa para trás, esquece, ignora, vida que segue. Vamos trabalhar e ter ânimo e confiança num Deus que é todo poderoso. Imagina como que foi o jantar nessa casa. Aleluia, meu Deus. E eu quero declarar. Eu tenho mania de falar decretar, mas é declarar para você uma noite de paz, um dia de bênção. Não sei que hora que você está ouvindo essa mensagem, mas que o seu dia, a sua noite seja abençoada, a sua comunhão com a família seja restaurada, no nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, é muito bom ter você por aqui. Eu vou deixar nas descrições o Pix para você ajudar e abençoar a nossa obra aqui, o endereço da igreja, e você será sempre muito bem-vindo. Um forte abraço, até a próxima.